Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Olha, eu fiquei pasma quando ele me ligou. Escuta, Bia, que história é essa que você está namorando o Gustavo, hein? O que você está querendo com isso? Eu fiquei muda pelo espanto, até porque ele não ficou por aí. Eu sei que você não superou o fim do nosso namoro, mas se envolver com meu primo só para ver se consegue me atingir, já é demais, você não acha? Te atingir? Mas do que você está falando, Fernando? Você para mim passou, é a página virada. Eu tô gostando de verdade do Gustavo, se é que você quer saber. Por isso é que a gente tá junto. Para cima de mim? Bia, você acha que eu não te conheço? Olha, o negócio é o seguinte, não quero saber de você cercando a minha família para tentar se aproximar de mim. Vai viver a tua vida, me esquece. Ou vou acabar contando para todo mundo quem você é de verdade, viu? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha terminado meu namoro naquela semana mesmo. Quer dizer, na verdade, quem desmanchou foi ele, o Fernando, meu ex-namorado. E naturalmente que nem podia deixar de ser, né? Eu estava tão amargurada, tão desanimada, triste, sabe? Porque ainda gostava dele. Nunca imaginei que ele pudesse terminar tudo comigo, um namoro que já durava 1 ano e meio. E o pior foi que eu descobri que ele tinha terminado comigo por causa de outra. Só que antes de eu descobrir, ele andou postando umas coisas no perfil, me detonando, falando um monte de coisa ruim a meu respeito. Como se quisesse justificar o fato de ter desmanchado o nosso namoro. Olha, eu não acreditei quando li aquelas coisas. E fiquei ainda mais triste do que já estava. Só eu sei como que me senti. Só que em vez de retrucar, de começar a bater boca com ele ali, pela rede social, não. Eu simplesmente bati palmas. Mandei várias daquelas figurinhas, sabe, aqueles íconezinhos assim, em tom de ironia, como se estivesse lhe dando os parabéns por estar expondo a nossa vida na internet. E o pior, de um jeito que não tinha razão de ser. Um dia, um primo do Fernando, que na verdade eu nem conhecia, curtiu aquelas palmas que eu tinha postado. E depois ainda me enviou uma mensagem assim no particular, dizendo: parabéns pelo teu gesto, Bia. Esse meu primo, ele é muito sem noção. Nada a ver terminar um relacionamento e depois ficar falando da pessoa na internet. Pelo nome, Gustavo, eu sinceramente não lembrava dele. Aí, dei assim uma olhadinha no perfil, vi suas fotos e, de fato, mesmo ele sendo primo do meu ex-namorado, a gente nunca tinha se visto, pelo menos assim, pessoalmente. Olha, ele tinha ficado de cara com as coisas que o Fernando tinha postado. Acabei respondendo a mensagem. Primeiro perguntei quem ele era, se era mesmo primo do Fernando. Ele confirmou. Inclusive eu vi que um fazia parte da lista de amigos do outro. E aí falei também que não tinha entendido bem por que é que meu ex-namorado tinha feito aquilo, exposto aquelas coisas sobre mim no seu perfil, no que ele retrucou. Não te falei?
Esse meu primo, ele é um cara assim, de cabeça fraca. Aliás, muito sem noção e bobo também. Imagine se eu ia falar mal de uma princesinha como você. Porque você não me leve a mal, viu? Mas você é muito bonita. Acabei chegando à conclusão de que ele estivesse tentando apenas se aproveitar da situação para dar em cima de mim, né? Ficar me passando cantada, e tratei logo de me despedir. Ele até mandou outras mensagens, mas eu não respondi. Repito, eu ainda gostava do Fernando. Estava sofrendo muito com o fim do nosso namoro. E principalmente, sabe, não era só o fim do namoro, mas as coisas que ele tinha dito de mim, contra mim, nas redes sociais. Até que no fim, para aumentar o meu castigo, através desse seu primo, descobri que ele já estava até com outra garota. Esse primo dele chegou a me mandar até uma foto dos dois juntos, Fernando e essa outra menina. E detalhe, a foto tinha sido tirada num barzinho que a gente, inclusive, costumava frequentar com o pessoal. Todos já sabiam que ele tinha me trocado e ninguém me falou. Sabe, numa dessas, ele mesmo pediu para ninguém comentar, até para evitar um clima ruim. Com o passar dos dias, eu e o Gustavo, esse primo do Fernando, ainda trocamos outras mensagens. Ele até me chamou para sair, disse que eu estava precisando me divertir, tentar um outro rumo para a minha vida. Mas, enfim, eu não estava nem com cabeça para isso. Até que no fim, depois de um tempo, ele acabou se afastando. Não mandou mais mensagem, não mandou mais nada, o que só fez pensar ainda com mais intensidade que ele só estivesse mesmo querendo se aproveitar da situação. Tem homem que é assim, né? Gosta de se aproveitar. E quem sabe fosse o caso dele. Meses se passaram depois disso. Eu estava tocando a minha vida do jeito que dava. Já não sofria tanto com o fim daquele meu namoro. Até que um dia, para minha surpresa, o Gustavo começou a mandar mensagens de novo. Começou dando bom dia, aí mandava uma figurinha, até que numa dessas vezes me chamou para tomar alguma coisa depois do trabalho. E dessa vez eu acabei aceitando, até porque já estava em outra. O Fernando já era a página virada. Acabamos nos encontrando direto num barzinho bem conhecido ali no Batel. Pessoalmente, era um rapaz bonito, mais bonito do que na foto. E também super simpático, isso não dava para negar. E sabe, desde o começo, a gente combinou de não tocar no nome do Fernando. Até porque a gente não queria, nem eu nem ele, estragar a nossa noite, né? E olha, foi uma noite muito legal. Meu Deus, há quanto tempo eu não me divertia daquele jeito. A verdade é que o Gustavo era um cara bacana. Pena que a gente tenha demorado tanto para se conhecer. Até que no fim da noite, enquanto eu esperava o carro de aplicativo que tinha chamado, acabei comentando com ele. Quer saber? Gostei de te conhecer, viu? Aliás, pena a gente não ter se conhecido antes, né? Mas você é um cara muito legal. Pois é, mas eu te convidei pra gente sair. Lá no começo, você lembra? Você que não quis. Me deu aquele fora. Pois é, você tem razão, mas é que eu estava passando uma fase tão difícil. Não, tudo bem, eu entendo. Aliás, Bia, você tem certeza que não quer a minha carona? Por que você não cancela essa corrida aí? Eu te deixo em casa, na boa. Ele insistiu tanto que no fim acabei concordando e cancelei a corrida. Na verdade, não nego que preferia ir embora de carona com ele do que num carro de aplicativo. A gente foi conversando durante todo o trajeto, conversando e ouvindo música. Vez ou outra, né, ele olhava assim para mim, a gente trocava aquele olhar assim, em silêncio, e nessas horas, meu coração já dava sinal de vidas. Há quanto tempo meu coração não batia forte por ninguém? E quando chegamos em casa,
Ele parou e desligou o carro, aí se voltou para mim e ficou me olhando, fixo. Naturalmente que eu previ o que ia acontecer. E não fiz doce nenhum, pelo contrário. Retribuí ao beijo que ele me deu. Era uma coisa que já estava no script. A gente sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Na verdade, aquele beijo já era para ter acontecido há mais tempo, lá mesmo no barzinho. Só faltou mesmo um de nós tomar a iniciativa. Mas quer saber, valeu a pena esperar. Foi um beijo que mexeu comigo. Eu tenho certeza que mexeu com ele também. Tanto é que a gente combinou de se ver de novo no dia seguinte. Acabei adormecendo com a sua imagem no pensamento. E no dia seguinte, quando acordei, a primeira coisa que fiz foi conferir para ver se ele tinha, sei lá, mandando alguma mensagem, mandado algum recado, uma mensagem. E lá estava. Bom dia, minha flor. Dormiu bem? Olha como me fez bem ler aquela mensagem. Parece que até tornou meu dia assim mais leve, mais feliz. E o fato é que, depois disso, a gente passou a se ver e a se falar direto, por mensagem, telefonemas, de todas as formas. Era um cara assim, tão carinhoso, tão atencioso, tão romântico, bem diferente do Fernando, aliás. Me dizia tanta coisa bonita. Até que depois de alguns encontros, ele confessou que estava gostando de mim e me pediu em namoro. Comprou até um anel para me dar, caso eu aceitasse o pedido. Era um anel tão lindo. Devia ter custado os olhos da cara. E antes mesmo de eu falar que aceitava o pedido, ele já foi colocando aquele anel no meu dedo e coube na medida. Aí me olhando com aquele sorriso, ele falou: ficou lindo, coube direitinho no teu dedo. Mas eu ainda estou esperando. Você aceita ser a minha namorada? Meu Deus, como dizer não? Minha resposta, aliás, não foi em palavras, mas em forma de beijo. Eu percebi que estava vivendo uma fase tão diferente daquele momento triste que eu tinha passado. Tinha sofrido durante meses para esquecer daquele meu antigo namorado, primo dele, inclusive. E agora estava vivendo uma outra fase, completamente diferente. Sabe, bem diz que a vida é feita de fases mesmo, né? É claro que eu aceitaria ser a sua namorada. Naquele momento era o que eu mais queria na vida. Olha, esse homem teve a capacidade de me procurar depois de algum tempo. E eu fiquei tão de cara que eu... Enfim, a gente continuou namorando, agora de maneira oficial. A cada dia que passava, eu mais apaixonada. E a cada dia que passava também, eu mais feliz por ter encontrado, finalmente, depois de tanto sofrimento, um cara bacana, que valia a pena. Até que depois de alguns encontros, a gente começou a falar, inclusive, no futuro. Sabe? Coisas que eu nem imaginava. Sabe? Filhos, relacionamento realmente mais sério, como casamento. E olha, por mais que já fizesse quase um ano que a gente não estava mais junto, eu e meu ex-namorado Fernando. E olha, um ano é muito tempo. Acredite quem quiser, um dia, ele me telefonou, o Fernando. Tinha ficado aquele tempo todo, depois de ter me largado e me trocado por outra, sem uma mensagem, um telefonema, nada. Pois ele teve a capacidade, um dia, um ano depois, de me procurar para tirar satisfação, como se eu lhe devesse alguma coisa. Olha, eu juro que não acreditei. Quando de repente ele mandou aquela mensagem.
Escuta, que história é essa aí que você está namorando o Gustavo, hein? Olha, ele falou exatamente assim. Acredite quem quiser. Eu ouvi a sua voz e naturalmente reconheci e fiquei me perguntando, não, será que eu estou ouvindo isso? Não pode, mas era só o que me faltava. Eu fiquei pasma, até porque ele não ficou nisso. Falou mais um monte. Na cabeça dele, eu tinha me envolvido com o Gustavo apenas para atingi-lo. Era a ideia que ele tinha. Eu sei que você não superou o fim do nosso namoro, viu? Eu sei. Agora, se envolver com meu primo só para me atingir, você não acha que foi longe demais? Ô, Fernando, você ficou louco? Você, entendeu? Teve alguma crise? De onde que você tirou essa ideia? Você pra mim já passou, cara. Página virada. E eu e Gustavo, a gente tá gostando um do outro. Se é que você quer saber. Pra cima de mim, Bia. Pra cima de mim? Você acha que eu sou algum bobo? Eu te conheço. O negócio é o seguinte. Não quero saber de você ficar cercando a minha família. Ah? Pra tentar ficar perto de mim. Vai viver a tua vida, mulher. Esquece. Repito. Eu fiquei pasma. Meu Deus, como que um homem pode ser tão arrogante? Pensar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Imaginar que depois de um ano eu estava namorando um outro cara só porque era primo dele. Porque o que eu queria, na verdade, era ficar perto dele, da família dele. Olha, foi uma coisa assim de não acreditar. Naquele momento, foi que eu vi que ele deve ter se afastado de mim, sabe, por uma dádiva do Senhor, porque foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, embora na época eu tenha sofrido tanto, porque não sabia disso. Sofri muito quando ele terminou comigo, mas olha, foi um livramento, viu? O que eu não imaginava era que, além de ter tido a capacidade de me ligar para falar aquelas coisas, ele ainda tivesse a cara de pau de inventar mais um monte de coisa a meu respeito para a família do Gustavo. E como eles não me conheciam, já viu, né? E para mim também. Ele ligou, ele mandou mensagem de voz, ele mandou mensagem escrita, ele começou a me atormentar. Repito, o pessoal lá do Fernando, todo mundo sabia quem eu era, até porque a gente já tinha namorado. Mas do lado do Gustavo, praticamente ninguém me conhecia. E é claro que eles devem ter acreditado em tudo o que aquele verme foi inventar a meu respeito. Olha, eu juro que não entendo por que ele agiu assim comigo. Por que fez isso? Meu Deus, eu nunca tinha feito nada para atrapalhar a vida dele. Nunca. Mesmo depois que eu soube que ele estava com outra menina, eu fiquei na minha, aceitei calada, enquanto ele fez de tudo para me afastar do seu primo. E eu soube que ele esteve lá me difamando pela boca do próprio Gustavo. Naquela mesma semana que o Fernando me ligou, o Gustavo me contou. Adivinha quem esteve lá em casa? Você não vai acreditar. Fernando foi lá falar mal de você para minha mãe. Você acredita? Olha, a sorte dele é que eu não estava em casa, viu? Senão, juro, eu ia quebrar a cara daquele infeliz. Olha, eu fiquei tão nervosa quando eu soube disso. Mais ainda, sabe, por saber que o Gustavo, talvez, se encontrasse o Fernando, seria capaz de fazer uma loucura. Ainda bem que ele estava vacinado quanto ao veneno do primo. Pelo menos eu achava que estivesse. A gente continuou levando o nosso namoro adiante. Apesar de eu sentir que ele aos poucos foi mudando um pouco comigo. Não sei se tinha acreditado em alguma coisa daquilo que aquele infeliz tinha falado. Só sei que com o tempo, sabe, sei lá, eu senti uma diferença. Até que um dia, para o meu espanto, uma pessoa foi me procurar na saída do meu trabalho.
Quando o vi ali fora me esperando, eu não acreditei. Eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão estressada, que me aproximei e perguntei: o que você está fazendo aqui, Fernando? Será que a gente pode conversar, Bia? O que você quer? Ele falou que era melhor a gente conversar num outro lugar e pediu que eu entrasse no carro. Falei que não. Fala aqui mesmo. Olha, eu jamais poderia imaginar o que estava para acontecer. Mas as coisas que escutei da boca desse homem me surpreenderam. Quando ele começou a falar, eu já estranhei. Olha, eu quero te pedir desculpa, Bia, por tudo que eu te fiz. As coisas que eu falei, nunca foi a minha intenção te magoar. Aliás, você não imagina o quanto eu estou arrependido. Acredite quem quiser. Mas depois de tanto tempo, depois que soube que eu e o primo estávamos juntos, ele teve uma crise de consciência e resolveu me procurar para dizer que tinha se arrependido por ter terminado o nosso namoro. Até porque tinha descoberto que ainda me amava. Será que a gente ainda tem uma chance juntos? Meu Deus, eu fiquei olhando para a cara desse e não soube nem o que falar. Inacreditável! Meu Deus, quando a minha vida estava entrando no trilho, quando eu tinha acabado de conhecer um cara bacana, que gostava de mim de verdade, que estava conseguindo aos poucos ser feliz de novo. Eis que esse traste resolveu me procurar e desestabilizar a minha vida. Ele tinha falado tão mal de mim, sabe? Depois se justificou dizendo que era por ciúme, porque não gostou de saber que eu e o Gustavo estávamos namorando. Repetiu que ainda me amava, que não tinha conseguido me esquecer, e pediu que a gente conversasse, quem sabe até tivesse mais uma oportunidade. Claro que, apesar de tudo, fiquei até meio balançada com aquelas palavras. Até porque eu tinha sido muito apaixonada por ele. E por mais que tivesse me dado conta de que ele não era a pessoa que eu imaginava, não foi fácil ouvir aquelas coisas e não me comover. Sou humana, né? Tenho um coração que se comove. Olha, senti o baque, não nego. Só que eu jamais iria terminar com o Gustavo para voltar com o Fernando. Jamais, até porque eu estava gostando, era do Fernando, de verdade. No entanto, ele deve ter percebido que suas palavras me deixaram abalada. Aí se aproximou de mim e, do modo mais inesperado, sem me dar chance de uma reação, me tomou assim nos braços e colou a sua boca na minha. Sabe quando você não consegue se mexer? Eu fiquei ali imóvel, tentando colocar os pensamentos em ordem, me perguntando o que está acontecendo. E como se tivesse sido combinado, bem nesse momento escutei aquela voz. Bia, o que está acontecendo aqui? Aquela voz me trouxe de volta à realidade. Me voltei assim para o lado e dei de cara com o Gustavo, me olhando com aquele semblante de estranheza, como se não estivesse acreditando no que via. Eu levei um susto tão grande que empurrei o Fernando assim com tudo. E já fui tentando me explicar. Gustavo, eu não fiz nada. Foi o Fernando que não precisa me explicar nada, Bia. Eu vi. Ele fez um olhar assim que eu... Sabe aquele olhar de decepção? Não era exatamente um ar de brabeza, de zanga, não. Mas de decepção. Tanto que ele falou aquilo, balançou a cabeça, encarou o Fernando, deu meia volta e voltou para o carro de cabeça baixa. Quando me dei conta da desgraça que tinha acontecido,
porque para mim não tinha outro jeito de falar, outra expressão para ilustrar. Eu olhei para a cara do Fernando e, sabe, não sei como eu consegui me segurar. Você viu o que você acabou de fazer? Viu o que você fez? Está satisfeito agora? Olha, até hoje, não sei se foi sua intenção falar aquilo. Não sei se foi uma coisa armada. Acredito até que não. Mas, sabe, de um jeito ou de outro, esse homem causou uma desgraça na minha vida. Porque aquele beijo aconteceu no momento mais inoportuno possível. Parecia até que ele tinha esperado o Gustavo chegar para me dar aquele beijo. Até porque depois não voltou a me procurar. E é isso que me deixa com a dúvida. Será que foi tudo premeditado? Às vezes eu penso que tudo aquilo que ele falou foi tudo um discurso decorado. Tudo para acabar com o meu namoro. E se foi isso, no fim ele conseguiu o que queria. Porque foi o fim para nós dois. O Gustavo acabou se afastando de mim. O procurei várias vezes depois disso. Tentei explicar o que realmente tinha acontecido. Ele até me ouviu, mas não deve ter acreditado em mim, né? Até porque nunca mais me procurou. No fim, aqui estou eu de novo, triste, sozinho, amargurado, tentando catar os pedacinhos do meu coração espalhados pelo chão. Quando pensei que estava no caminho certo, que ia deixar de ser triste, ia começar a ser feliz, mais uma vez tudo acabou dando errado. Como, aliás, me perdoe, meu Deus, de falar assim, mas é a verdade. Como que eu posso dizer outra coisa se é assim que sempre acontece? Acabou dando tudo errado. Como, aliás, acostuma acontecer sempre, um dia após do outro, nessa minha pobre vida. E na próxima quinta-feira, 15 horas, não perca. Sabe, nesse dia, eu surtei com ele. Já não aguentava mais aquele assédio, aquela perseguição. Olha, eu acho que você está muito enganada a meu respeito, viu? Eu nunca te dei abertura para você ficar me falando essas coisas. Se você continuar me perseguindo, eu vou ser obrigada a contar tudo para o meu marido. Quando eu falei aquilo, ele riu. Quem? Aquele bunda mole do André? Aquele lá já é carta fora do baralho e não sabe. E depois, ele ainda falou uma coisa que me fez tremer dos pés à cabeça. Quer saber? Agora mesmo que você me deixou com tesão. Muito breve, promessa e dívida, viu? Você vai descobrir o que é transar com um homem de verdade. Me aguarde. Desde que nos mudamos de bairro, que eu passei a frequentar outra igreja, apesar de estar acostumada com a igreja lá da vila onde a gente morava, principalmente com o pastor, as pessoas, por conta da distância, ficou complicado para mim, né? Era longe, enfim, de modo que acabei encontrando outra igreja ali no bairro onde a gente foi morar, pertinho de casa. Eu era casada, tinha um filho de 8 anos e ainda bem que meu filho ia comigo. Porque o meu marido não era ligado nesse tipo de coisa, sabe? Frequentar a igreja. Aliás, ele ia na contramão. Preferia frequentar bar e lanchonete do que ir comigo e com o nosso filho na igreja. Eu já tinha tentado tanto mudar sua cabeça, fazê-lo mudar de vida, mas principalmente deixar daquelas coisas que ele adorava, bebida, jogo de carta. Só que ele não via. Quando eu pedi que ele fosse ao culto com a gente, sua resposta era sempre a mesma. Eu converso com Deus toda noite antes de dormir, Marlene. Eu não preciso de nenhum pastor aí para servir de intermediário entre mim e Deus. Olha, ele falava isso, ou então coisa muito parecida. Sempre. A gente saía junto de casa, eu, ele e o nosso filho, só que quando chegávamos na esquina, seguíamos por rumos diferentes.
Ele ia para o bar e eu ia para a igreja com o menino. Alguns parentes nossos não entendiam como que a gente podia ser tão diferente e nos darmos tão bem. Às vezes nem eu mesmo entendia, né? Mas procurava não julgá-lo. Até porque, tirando essa parte de não gostar de ir à igreja comigo, né, o André, ele sempre foi um excelente marido. Olha, se precisasse passar fome para dar de comer a alguém, ele fazia sem pestanejar. Sabe aquela pessoa de coração grande? E também tinha outra, né? Ele nunca foi de exagerar, de chegar bêbado em casa, não. Ele sabia o seu limite, controlava também os seus horários, sem que eu precisasse ficar pegando no seu pé. Na verdade, confesso que comecei a frequentar a igreja justamente para ver se conseguia fazê-lo parar de frequentar aquele bar. Só que, se ele me acompanhou 2 ou 3 vezes, foi muito. Depois, largou de mão. E eu passei a ir sozinha com o nosso filho. Logo nos primeiros dias, eu conheci algumas pessoas novas ali, até porque, para mim, tudo era novo, né? E acabei fazendo até algumas amizades. Tinha a dona Carmen, por exemplo, que ia todo sábado. A gente acabou se tornando amigas, até porque morávamos perto um do outro. Então, fazíamos companhia uma para outra na hora de voltar. Era uma senhora assim tão alegre, tão simpática. Ela tinha um filho que de vez em quando também ia à igreja com ela. Só que eu não sei, desde o começo que eu achei esse filho dela, esse rapaz, assim, meio esquisito. Na verdade, era pouco mais do que um rapaz. Seu nome era Luciano e ele aparentava ter já uns 45 anos. Mas, ainda que tivesse idade, era solteiro e morava com ela. Aliás, pelo que ela me contou depois, eram só os dois na casa, já que os seus outros filhos estavam todos casados, tinham suas próprias casas, suas famílias. Olha, eu digo que achei esse homem assim, meio esquisito, porque ele tinha um monte de tatuagens no braço. Só que eram assim, umas coisas tão esquisitas. Num dos braços, por exemplo, tinha uma estrela de 5 pontas e no outro, a cabeça de um bode. Sabe, coisa muito estranha. E havia outras tatuagens, só que essas foram as que mais me chamaram a atenção. Porque eram tatuagens grandes, assim, bem marcadas, sobressaíam. Olha, eu achei aquilo tudo horrível. Nunca fui muito fã de tatuagem, e convenhamos, né? Com tanto bicho bonito, o cara inventou de tatuar justamente a cabeça de um bode. Que Deus me livre, mas parecia até coisa... Bom, achei uma coisa muito sem noção. Não perca, é na próxima quinta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Marlene e André em mais uma edição de A Força do Amor.